Continuando nossos estudos, vamos falar um pouco de qualificação, né? E a qualificação que nós já verificamos, né, num breve resumo que nós antecipamos a esse conteúdo, ela é extremamente importante, porque a qualificação é a que vai ter os elementos que vai individualizar as partes. O que é qualificação, professor? Nada mais é do que tem que ter os dados, tanto do autor como do réu, nome completo, CPF, identidade, Estado civil, lembrando que o Estado civil é diferenciado e tem que diferenciar quando estiver o caso de união estável, né? O novo CPC vai colocar, ora, porque o Estado civil da união estável é solteiro, solteiro em união estável, né? Então tem que ser colocado isso justamente para tentar identificar e facilitar a compreensão. Então, é elemento básico para a individualização, sob pena de indeferimento da petição inicial. Esses dados, indeferimento de uma petição inicial, se não conseguir localizar por deficiência. Apesar do novo CPC vai facilitar e eufemizar e abrandar muito a questão da qualificação do réu, justamente para facilitar que o processo seja efetivizado, ou melhor, para garantir o acesso à justiça, né? Porque todas as pessoas que tiver lesão, ameaça de direito, deve ser efetivado essa justiça para ter uma resposta estatal, né? E aí, a indicação do Estado Civil das partes é importante, porque nas ações reais imobiliárias vai se tornar um pressuposto processuais. Por quê? Por conta justamente para saber o Estado Civil. Ora, tem situações onde tem situações que o réu deve ser citado juntamente com sua esposa, conforme o respectivo Estado Civil. E no caso da união estável, como no Estado Civil é solteiro e deve ser afirmado o Estado. Exemplo, solteiro em união estável, né? Isso é muito importante. A questão do regime é importante também ser citado por conta da amplitude, se vai ser envolvido o outro cônjuge ou não, ok? Professor, se o autor só sabe o apelido do réu, ele pode colocar o apelido? Ora, veja bem, nós vamos perceber que lá no 319, no parágrafo 1º, 2º e 3º, se você tiver de elementos que ajudam a implementar a citação e aí depois consubstanciar os dados do réu, esse apelido, se não é um apelido que vai gerar constrangimento ou situação vexatória, e mais simplesmente uma forma de localização, esse apelido é válido. E o novo CPC vai possibilitar isso, né? Não vai dizer de forma clara, mas se o apelido ele facilita a localização da parte, ele pode ser utilizado. Daí, se as pessoas, por exemplo, nós vamos colocar como exemplo, camarão, não é ofensivo, todo mundo já consegue, já conhece o réu como camarão, alemão ou bigode, assim por diante. Ora, se o oficial de justiça localizar e conseguir implementar, vai ser válido a citação. Até mesmo porque tem certas pessoas que ninguém conhece pelo nome e conhece por um apelido, e é um apelido de infância, né? Que não tem característica vexatória, nem nenhuma espécie de constrangimento. Então, isso vai ser estruturado, isso vai ser corroborado. Lembrando que muitas das vezes eu tenho situações de ações, como eu já tinha citado, no caso de ações possessórias, onde tem uma multidão de invasores. Aí, a parte pode indicar algum líder do movimento, se souber o nome do líder do movimento, permitindo assim que o oficial de justiça implemente ou faça a citação daquele para exteriorizar aquele tipo de ação. Então, no caso de ações possessórias, invasão de terras, assim por diante, para poder viabilizar, muitas das vezes o autor não tem essa ciência de saber, nossa, eu não sei o nome deles, nós temos aí uma multidão de invasores. E aí vai possibilitar essa complementação. Essa mitigação da qualificação é muito importante, porque antes o juiz indeferia, fala assim, você não sabe o réu, eu não sou obrigado a saber. Daí agora o novo CPC vai pactuar com o réu, ou melhor, pactuar com o autor, possibilidades de implementar essa qualificação. E aí a ação possessória vai ser o grande exemplo que nós vamos ter. Nós vamos visualizar lá no artigo 554, lá do processo civil de 2015, que no caso de discussões de ações possessórias que tem uma pluralidade de réus, que muitas das vezes o autor não sabe nem o nome, aí eu vou ter duas medidas previstas na lei para facilitar o quê? A citação, facilitar a continuidade do processo. Ou seja, por quê? Por conta da qualificação, nós estamos falando de qualificação. Essa dificuldade do autor qualificar o réu. Nossa, tem hora que é extremamente difícil qualificar o réu. E aí o autor tem que usar de subterfúgio, usar de apoio do judiciário para implementar essa qualificação, porque a qualificação vai exteriorizar um princípio do contraditório, que vai efetivar a citação, para que o processo não seja anulado, e isso é importante. E aí o artigo 554 vai colocar uma estratégia
No caso de ações possessórias, em vez de outra, não obsta, não obsta que o juiz conheça do pedido e outorga a proteção legal correspondente. E aí vem, parágrafo primeiro. No caso de ações possessórias em que figure no polo passivo, vários réus, né, polo passivo, vários réus, grande número de pessoas, ou seja, uma multidão de invasores, serão feita a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local da citação. Ou seja, o oficial de justiça vai lá e fala assim, vou fazer citação dos ocupantes, das pessoas que invadiram aquela casa, aquela fazenda, e assim sucessivamente. Professor Charles, mesmo sem saber do nome, mesmo sem não ter compreensão do nome, sim, é uma forma que o novo legislador colocou para implementar o acesso à justiça. E isso é muito bacana, né? Olha só, então o oficial de justiça vai citar as pessoas que forem encontradas no local, ou por citar os demais por edital, se for o caso, né? Ou seja, vai oportunizar uma situação de remediar a qualificação, tirando assim o excessivo rigor da qualificação para o autor. Então é muito interessante. Aí vem o parágrafo segundo também completando. Para fim de citação pessoal, do parágrafo primeiro, ou seja, nas situações onde que o oficial de justiça vai lá e tenta citar as pessoas ocupantes do imóvel ou do terreno, assim, sucessivamente, ele vai poder, o oficial de justiça, procurar os ocupantes no local por uma vez e citando por edital os que não foram encontrados, né? Ou seja, vai fazer uma citação por edital onde vai citar de forma generalizada. Qual que é a finalidade disso? A finalidade disso é não criar um obstáculo ao acesso à justiça por conta de dificuldades que até o autor tem. Até o judiciário teria. Até o oficial de justiça, mesmo comparecendo lá, vai ter grande dificuldade de tentar localizar e pegar os dados de se é um ou outro recusar. Diante disso, então, é uma situação onde que a demanda judicial deve ser protegida, deve ter guarida, porém, ela não pode ser um obstáculo à falta de qualificação do réu. Então, nós temos aí elementos para mitigar e abrandar a questão da qualificação do réu, né? E aí, voltando aqui também, o artigo 554 vai falar mais algumas questões para ajudar. O juiz deverá determinar se de ampla publicidade da existência das ações previstas no parágrafo primeiro, ou seja, a questão da quantidade de réus, ou uma pluralidade de réus, dos respectivos prazos processuais, poderá, para tanto, valer-se de anúncios em jornais e rádios locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. Ou seja, o CPC está tão preocupado em implementar o princípio do contraditório, ou através da citação, e da questão da dificuldade de qualificar o réu e localizar o réu, que vai ser feito também para implementar esse tipo de demanda, a questão de publicização através de rádio, através de cartaz, tudo na região de conflito. Ou seja, a ideia de publicização por meios de jornais, rádio ou qualquer outro meio capaz de atender a finalidade da própria citação. Então, justamente por conta do que? É uma ação que envolva muitos réus. Há uma pluralidade de invasores e há uma dificuldade do autor individualizar quem são essas pessoas envolvidas, até o oficial de justiça. Então, também vai ser uma alternativa utilizar esse meio de subterfúgio para implementar e facilitar a qualificação. Nós temos uma questão da qualificação que o legislador exigiu a questão quanto ao endereço eletrônico, tanto do autor como do réu. Aqui nós vamos ter que abrandar essa realidade, porque até a questão do endereço eletrônico, nem todos têm esse e-mail eletrônico para poder ser objetivado a citação por esse instrumento. Como é um instrumento que depende de uma questão logística, de uma questão de evolução, de uma compreensão de acessibilidade da internet, alcançar em todos os estados, em todas as cidades, então é um elemento que ainda vai ser abrandado, mas já está dentro da legislação, justamente para facilitar o processo eletrônico, né? Então, o CPC vai pactuar que vai ser obrigatório o endereço eletrônico apenas para empresas públicas e privadas, excluindo assim, veja bem, o artigo 246 vai colocar, parágrafo primeiro, com exceção de microempresas e as empresas de pequenos portes, essas vão ser ressalvadas a questão da obrigatoriedade do endereço eletrônico, né? Então vai ser flexibilizado para essas empresas. Serão obrigados a manter um cadastro, e aí tem que criar, o CPC 2015, né? Ele entrou em vigor agora, né? Recentemente. Então, ou seja, ele tem que criar um cadastro de sistema de processo em autos eletrônico para efeito de recebimento, citação e intimação, aos quais serão efetivados preferencialmente por esse meio. Então, vai demandar de uma construção de um cadastro eletrônico ainda, né? Sendo ainda facultado e não obrigatório esse mecanismo, porque veja bem, eu posso ter situações onde o réu
é uma pessoa humilde, que não tem nem internet, não tem acessibilidade à internet. Nós sabemos que a internet, apesar de ter difundido, muitos utilizaram, mas nem todos têm. Tem gente que não tem nem tem um telefone simples, que não tem acesso à internet. Então, a obrigatoriedade do endereço eletrônico ela tem que ser evoluída conforme a evolução da própria internet desse cadastro. E não pode se tornar obrigatório para não virar um obstáculo, veja bem. A questão do endereço eletrônico pode virar um obstáculo ao acesso à justiça, isso é importante. Então nós já temos essas hipóteses.